Bom, pois muito bem, vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim. A gente começa conversando a respeito da denúncia da PGR quanto a Bolsonaro e outros 33. Segundo o documento, o ex-presidente teria chefiado, como vocês veem abaixo, uma tentativa de golpe. Nós temos aqui um breve trecho, e claro, são 272 páginas na denúncia, é um documento muito vasto. A gente não pode ser furtado a responsabilidade de noticiar a respeito dele, ainda assim fica a ressalva. Mais desdobramentos virão nos próximos dias. E se vê aqui, essa denúncia retrata acontecimentos de máxima relevância que impende sejam expostos ao mais alto tribunal do país. Aqui se relatam fatos protagonizados por um presidente da República que forma com outros personagens civis e militares organização criminosa estruturada para impedir que o resultado da vontade popular expressa nas eleições presidenciais de 22 fosse cumprida, implicando a continuidade no poder sem o assentimento regular do sufrágio universal. Bom, isso é apenas parte do que diz o documento. Ele se desdobra sobre como, entre 2021, pelo menos desde junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, haveria então uma suposta organização criminosa. Muito disso já havia sido visto em indiciamentos anteriores vindo da Polícia Federal e operações anteriores da Polícia Federal. Entretanto, dessa vez, a novidade que vem da denúncia do PGR é o ex-presidente Jair Bolsonaro como suposto chefe então da organização criminosa que tudo estaria ocorrendo com a sua suposta anuência, é o que denuncia a PGR. O caso, claro, é muito delicado e é uma série de desdobramentos políticos que vem com ele, ainda mais dado que no ano que vem ocorrem novamente as eleições presidenciais no Brasil. Muito bem, o caso vem antes de ano eleitoral e há uma série de imputações criminais possíveis. A gente tem, a partir do documento, artigo 359-L do Código Penal, abolir com emprego de violência ou grave ameaça o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Artigo 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Tem ainda a deterioração de patrimônio tombado, e aí formação também de organização criminosa, entre outras acusações. Seguindo com vocês, a gente tem também parte do que diz a defesa. Isso é uma nota que vem de um dos acusados, o Felipe Martins, ou melhor dizendo, nota que vem da defesa de Felipe Martins, ele que é um dos acusados no caso e era assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República. Ainda a gente vale pontuar, temos repercussões do que disse Lula, o atual presidente da República. Ele disse, a decisão de ontem é uma decisão da PGR. Ele, o PGR Paulo Gonet, indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na justiça. A única coisa que eu posso dizer é que nesse país, no tempo em que eu governo, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe e que não tentaram matar o presidente, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Então, uma fala aparentemente amenizando o ocorrido, ou, se não, pelo menos distanciando-se do ocorrido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale a pena a gente registrar que, mais ou menos uma hora atrás, logo antes da gente entrar no ar, parlamentares de oposição disseram que tratava-se de uma perseguição política e falas similares vêm à tona de toda a oposição, dizendo que Bolsonaro estaria impossibilitado de organizar um golpe do tipo, ou que acusado estaria no exterior, estava, melhor dizendo, no exterior durante o momento em que isso ocorreu e que a desorganização era tamanha que os fatos não se sustentariam. Por certo, é algo politizado, algo muito difícil de compreender na sua integralidade. Para discutir o assunto, a gente conversa na sequência com o Dr. André Marcília. O Dr. André foi o primeiro advogado do inquérito das fake news, ele que também é professor de Direito Constitucional e um especialista em liberdade de expressão. Ele vai conosco hoje nos ajudar a desdobrar o assunto. Temos o Dr. André? Não temos ainda, o Dr. André entra em breve conosco, então. Ainda sobre o caso, eu destaco com vocês, então, alguns dos outros envolvidos. São 33, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos quais se incluem o ex-candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto. A gente tem ainda o jornalista Paulo Figueiredo Filho, claro, já havia aparecido em indícios anteriores, e já citei o Felipe Martins. Temos ainda o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos. São alguns dos que figuram, então, no indiciamento. Vale a pena ainda descrever que os fatos se abrangem por, como eu dizia, uma área vasta do mandato anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos desde 2021, segundo o relatório da PGR até 8 de janeiro, e de fato pontua o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado associada
a uma série de eventos que ocorrem anteriormente. Paira ainda uma série de questionamentos a respeito do assunto. Eu aguardo o doutor André para a gente discutir. Fiquem conosco, o doutor André entra em breve. Temos o doutor? Temos então. Muito bem, vamos lá então. A gente conversa na sequência com o doutor André Marcília, professor de Direito Constitucional, para entender o caso. Ele que foi também o primeiro advogado dos chamados inquéritos das fake news. Vamos lá então. Boa tarde, doutor. Consegue me ouvir? Tudo bom, Marcos? Prazer estar aqui contigo. Cumprimento toda a audiência. Perfeito. Vamos lá então, doutor. Antes do senhor entrar, eu discorri a respeito da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que agora envolve, além de outras 33 pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro como suposto chefe de uma organização criminosa que teria tentado dar um golpe de Estado. O que chama atenção é que, há muito que chama atenção, é uma vasta denúncia de 272 páginas. Entretanto, os fatos se desdobram desde junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, amalgamando uma série de assuntos aparentemente dispersos numa única acusação. Então eu queria começar por aí. Como compreender um caso tão vasto, uma denúncia tão vasta, que organiza assuntos aparentemente dispersos? Quer dizer, o que uma coisa tem a ver com a outra, e faz sentido juridicamente que esses casos sejam todos interpretados em uma única denúncia? Olha, Marcos, você colocou bem. A impressão que dá nessa leitura penosa, porque é realmente uma peça longa e um tanto quanto prolixa, até para advogados, mas a impressão é de que fatos dispersos foram reunidos e colocado no meio deles uma espinha, né? Enfim, que precisa ser comprovada e não foi. Então a gente tem ali, para ficar no mais importante, por exemplo, postagens de internet, lives feitas e reuniões feitas. Depois a gente tem, são alguns dos fatos que esse grupo de 34 pessoas promoveu. Aí você tem outro fato que é o 8 de janeiro. E entre uma coisa e outra, você tem um universo de possibilidades, né? Mas a PGR diz que essas postagens, essas lives e essas reuniões eram para desestabilizar o Estado, enfraquecê-lo e, portanto, tomá-lo de assalto, vamos dizer assim, e incitar as pessoas do dia 8 a promoverem um golpe de Estado, que seria, então, o ato executivo que comprovaria a tentativa de golpe. Muito bem, isso pode ser dito, isso, enfim, tudo pode acontecer. Agora, o que a gente precisa é de provas, e as provas não estavam na peça. E não estão nessas páginas todas da peça, né? Você pode, por exemplo, promover reuniões, você pode promover postagens e você pode promover lives simplesmente porque você quer promover lives, reuniões e postagens. Você, com as suas postagens, pode estimular pessoas a fazerem determinadas coisas, isso não ser uma incitação, isso ser, enfim, naturalmente as pessoas são influentes na opinião pública. Nós aqui estamos conversando, isso pode influenciar alguém a fazer sabe-se lá o quê, a gente não pode ser culpado por isso. Então, tem de haver a relação jurídica entre os fatos e os acontecimentos decorrentes dos fatos, portanto, o dia 8 de janeiro, e isso não esteve em momento nenhum da peça claro. Inclusive, a própria liderança do Bolsonaro, ela é muito dependente, por exemplo, vou dar um exemplo prático que estava na peça, dizendo que o Bolsonaro chefiava essa trama golpista porque ele, por exemplo, liderava as reuniões. Ora, ele era o presidente da República, ele precisava liderar as reuniões até por isso. Então, é preciso que a peça precisaria de muito mais dedicação, provas, diligências e talvez até reflexões e estudos da PGR para que isso que ela contou pudesse ser comprovado juridicamente a ponto de ser levado adiante com substancialidade. Bom, uma das questões que eu pergunto também, doutor, é porque a materialidade do caso, ou o que é agregado ali como prova, vem de uma diversidade de fontes, uma diversidade de operações da Polícia Federal, uma diversidade de diligências. Entretanto, uma das questões que tem polarizado a discussão sobre o judiciário no país é precisamente que a forma como muitas dessas evidências teriam sido adquiridas poderia ser ilegal ou poderia não seguir o devido processo legal. Há exemplo do próprio caso pelo qual você se tornou tão notório como primeiro advogado dos inquéritos das fake news. Afinal de contas, quando se fala de publicações ou outras formas de comunicação que poderiam ser prova de uma tentativa de golpe, a gente está falando dos inquéritos das fake news. E a minha dúvida é, no direito, há a tese da árvore contaminada, não é que quando um galho se desdobra em outros, se na origem
da obtenção da prova, o devido processo legal não foi seguido, então as provas que daí prosseguem nessa organização, nessa investigação, não poderiam ser utilizadas. Então não existe esse tipo de fragilidade na denúncia de que o devido processo legal, não sendo seguido na obtenção das provas que estão ali agregadas, elas não possam ser interpretadas pela corte? Sem dúvida alguma. Essa é talvez a tese mais relevante para o direito penal, né, de que uma prova contaminada no curso do processo contamina todas as demais, né, como se houvesse ali, a partir da primeira contaminação, uma certa metástase, para usar uma linguagem médica, e isso se torna irrevogável, não tem como sanar um desastre processual desse. E a gente tem alguns desses do curso desse processo. Talvez um deles possa ser listado aqui, que é a falta de acessibilidade aos autos, que você mencionou, o inquérito das fake news. Desde 2019, todos os advogados passam por isso. Há um acesso parcial aos autos e não total. Só que a gente tem um problema aqui de equilíbrio, então, entre as partes. O juiz julga com base na íntegra, porque ele está tendo acesso àquilo, e o advogado defende com base em parte, porque é apenas aquilo que ele viu. Tem como você defender o seu cliente de parte se ele vai ser acusado e julgado pelo todo. Essa é uma nulidade importante que contamina todo o restante. Outra contaminação que é importante nesse caso é como, por exemplo, já que a peça, eu entendo até que essa peça da PGR beira a inépcia, porque ela é muito frágil na sua construção, é possível então que a gente dependa necessariamente, nesse caso, para que ele siga adiante, das delações premiadas. Como essas delações foram feitas, essa ida e volta do Mauro Cid, essa questão do Braga Neto envolvendo o Mauro Cid, a obtenção, a prisão dele, enfim, tudo isso é muito nebuloso. Se houver uma total dependência das delações, porque a peça não traz uma comprovação mais cabal ou mais substanciosa, bom, é um problema essa delação não ter tido uma origem, enfim, há uma origem ali supostamente viciada, vamos dizer assim. O próprio fato do ministro Moraes ser o relator e também a possível vítima desses inquéritos, quer dizer, isso torna também um vício, esse talvez seja o mais gritante. E o próprio fato de que, aparentemente, esses réus, ou esses denunciados, melhor dizendo, serão julgados pela primeira turma do STF, e os réus do dia 8, que estão ligados, ou há uma conexão pela peça da PGR dos réus do dia 8 com esses denunciados. No entanto, os réus do dia 8 foram julgados pelo plenário, enquanto serão julgados pela primeira turma esses 34 denunciados. Bom, isso já cria mais um vício. Então a gente tem uma série de nulidades processuais também que viciam tanto quanto a ausência de provas materiais, o processo todo e o julgamento final desses agora denunciados. Doutor, muito bem o senhor trouxe essa questão da primeira turma. Então, é uma possibilidade, ou há a possibilidade de que vai ser julgado somente pela primeira turma e não por todos os ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. A apuração que a gente tem da assessoria do STF é a seguinte: a assessoria do STF afirma que o regimento da Corte foi alterado no fim de 2023 para que processos penais voltassem a ser julgados pelas turmas do Supremo, exceto nos casos de presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado no exercício do cargo. A mudança explica por que réus do 8 de janeiro foram julgados no plenário e o Bolsonaro será levado à primeira turma. O caso deles foi analisado antes da mudança do regimento. Eu trago isso à tona para a gente tentar explorar um pouco mais desse assunto. Afinal de contas, um julgamento de uma magnitude dessas, né, um negócio que essencialmente afeta não só o que ocorre na eleição anterior, mas também na próxima. Afinal de contas, há um grande debate quanto à influência que Jair Bolsonaro teria à direita do espectro político na próxima eleição. Ele próprio não descartou a possibilidade de ser candidato, se houver algum caminho legal para isso. E a dúvida é, justamente isso não teria de ser julgado, num caso dessa magnitude, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Há até relatos na imprensa que isso causou incômodo em alguns ministros, de que, bom, jogar na primeira turma um caso dessa magnitude não daria, e de que isso poderia ser feito para evitar que houvesse registros, vídeos, cortes, etc., de discordâncias de alguns dos ministros. Bom, se essa é a justificativa, se a transparência do julgamento é a justificativa de não ser julgado no plenário, é pior ainda, né? Então, enfim, aí a nulidade só amplia-se, porque, enfim, a transparência é um dever do juiz, ele não pode ter receio dos debates. Se o juiz tiver receio do debate, me parece que ele está no lugar errado. Então,
que a gente precisa entender aqui, mesmo com essa alteração do regimento interno, é que o regimento, nesse caso, ele não pode alcançar esses 34 denunciados, porque se esses 34 denunciados têm a ver com outro julgamento. É como se fosse, vamos aqui, enfim, criar uma expressão que não é exata, mas dá para a gente entender, é como se fosse uma extensão ou uma continuação daquele outro julgamento. É como se fosse um braço daquele outro julgamento. Na verdade, o julgamento dos réus no dia 8 é que seria um braço desse. Mas, enfim, há uma conexão entre eles. Então, quando você tem 11 juízes avaliando um caso e 5 juízes, ou 4 juízes, ou 6 juízes, seja quanto for, mas não sendo 11, que avaliam outro que está relacionado com aquele, você cria um desequilíbrio no julgamento. Você cria uma disparidade que pode também ser alegada como uma nulidade. Mudou o regimento, mas o regimento tende a atrair tudo aquilo que está relacionado. O regimento anterior tende a atrair tudo aquilo que está relacionado depois com o que antes valia. Né? Então, o regimento anterior precisa alcançar todas as consequências e sequelas daquilo que foi julgado anteriormente, e esse é um caso. Essa interpretação de mudou o regimento, risca o chão e tudo muda daqui para frente automaticamente, é uma interpretação que o próprio STF rejeita e já rejeitou diversas vezes. Para mim, não há nenhum sentido em que ele seja julgado esses réus, esses denunciados sejam julgados na primeira turma, e com razão, a inconformidade dos demais ministros, porque isso cria uma nulidade à toa. Por que não entregar ao plenário se, inclusive, qualquer recurso depois da primeira turma irá naturalmente ao plenário ser julgado? E, doutor, quanto a essa amálgama de uma diversidade de casos num único processo, porque as coisas que estão ali têm variados graus de gravidade nas denúncias, variados graus de materialidade nas provas, mas a coisa fica de tal forma que delitos como, por exemplo, a tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília em 15 de dezembro de 2022, fica junto com publicações nas redes sociais desde 2021 e tudo num único grupo, como se fosse uma única organização criminosa. Com essas nulidades processuais que transbordam de algum desses casos para todos os outros através dessa denúncia, corre-se o risco, então, de que eventuais coisas que poderiam ser crimes, que poderiam ser atos violentos, que poderiam ser processadas, também não sejam levadas à justiça, porque tem outras alegações que podem ter vícios processuais ou ser frívolas no meio, não é isso? Então, mesmo as coisas ali que são puníveis não serão punidas, ou pelo contrário, coisas que não são puníveis podem acabar sendo punidas pela forma como a denúncia é feita, como uma organização criminosa que chefiaria tudo num caso só, não é? É isso mesmo. A falta de individualização da conduta, e não só da conduta, mas da função que esses 34 exerciam dentro desse grupo, porque parece que havia ali uma coesão imensa entre 34 pessoas, né, e todos estavam a par de tudo. Né? Então, essa relação facilitadora, talvez, para a PGR, prejudica, porque, como você bem disse, vamos pegar só um exemplo. O Bolsonaro está sendo acusado de organização criminosa com uso de arma. Bom, mas qual é a arma? É o celular para postagem? É fazer reunião? É fazer live? Né? Quer dizer, alguns ali estão sendo acusados de abolição violenta do Estado pelo uso da palavra. Então, se a gente entender, aí não tem muita saída, se a gente entender que a palavra pode abolir violentamente o Estado, bom, a gente acabou realmente com a liberdade de expressão no país. Se a gente não entender isso, essas imputações de abolição violenta do Estado para pessoas que utilizaram a palavra, ela é completamente inadequada. Então, essa falta de individualização, querer colocar todo mundo no mesmo balaio, fazendo todo mundo a mesma coisa, contamina, sem dúvida alguma, e só reforça, né, um pouco da politização que se desconfia em relação a esse caso. Mais ou menos dizendo assim, se cada um fosse individualmente julgado, ou se houvesse uma denúncia individual para cada um, talvez isso se dispersasse na mídia, talvez isso se dispersasse dentro do próprio tribunal, e não teria o mesmo efeito político que está tendo, o efeito bombástico midiático que teve ontem e hoje. Então, mas isso tem um custo, e o custo é a nulidade processual, é a nulidade jurídica dessas ocorrências todas. Perfeito, doutor.